Hello, hello! Estamos ao vivo! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para você que está vendo isso gravado e para você que está entrando aqui também. Hoje a gente vai falar sobre como ter um sistema default sintonizado. Hello, Dona Antônia! Hello, hello! E aí, povo! Estamos ao ele, tudo bem? Quanto tempo! Seja bem-vinda diretamente do Canadá! Obrigada, meu amor! Oi, Dona Antonita! E aí, como estamos? E aí, Mano Lux? Como estamos nessa vibe aí? Tá em Caraíva? Saudade do seu som! Inclusive, nunca vou esquecer do dia que eu te vi tocar pela primeira vez. Eu falei, esse cara tá sintonizadíssimo ali na parte, na essência criativa dele. Eu lembro que eu fiquei assim, tipo, gente, eu tava completamente estarrecida com o teu flow, mano, Lux. Saudades. E aí, Rafa? E aí, Bru? Povo, ó, já vou começar a falar sobre isso. Se você tá sentindo de estar aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E se você sentir de mandar isso aqui pra alguém, manda, porque... Mas é só se você estiver sentindo, porque se você tá sentindo, é pra mandar pra essa pessoa chegar. Isso é incrível, eu lembro demais desse story que você fez. Nossa, Mano Lux, juro, eu tava, tipo, eu fiquei assim... foi lindo. Eu lembro que eu fiquei olhando pra você pensando naquele filme do Soul. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem, tá tudo certo. Ei, Bru! Tudo bem? Olá, olá. Como estás? Povo, ó. Eu vou esperar mais 2 minutinhos. Pega esse aviãozinho aí, encaminha pra galera. Eu vou até encaminhar pra uma galera que falou que vinha, pra já chamar o povo. Senta uma postura aí confortável, fica em paz aí, porque a gente vai conversar, vai trocar uma ideia. Não sei o como que você tá aí hoje, né? Como é que estão as suas coisas. E vamos lá, peraí, deixa eu chamar só o povo que falou que venha. Se você sentiu de estar aqui, vamos lá. Sim, a qualidade está ótima, então show. Bom, então vamos lá. Eu vou começar introduzindo aqui um pouquinho. E antes de a gente começar a falar, efetivamente, começar a trocar essa ideia, quero te convidar para fechar os seus olhos e pra gente começar a conectar eu e vocês aqui em outra frequência, né? Feliz Ano Novo Astrológico, inclusive, e a gente tá entrando de fato num ano guiado aí, né? Regido pela Lua, por Iemanjá, então por essa qualidade do feminino. Então nada mais justo do que iniciar essa live aqui nesse ano novo, numa lua nova, inclusive, desse lugar, do coração, de um lugar um pouquinho mais de uma vibração mais elevada, mas de um lugar mais tranquilo. Então eu vou te convidar a fechar seus olhos. E aqui rapidinho a gente vai fazer 3 respirações pra gente se conectar numa frequência, como se fosse frequência de rádio, pra gente colocar na mesma rádio. Então, de olhos fechados, de onde você estiver, se você estiver num lugar público só, e você não conseguir fechar os olhos, não tem problema. Mas começa inspirando profundo, levando o seu umbigo lá na frente e exalando devagar, percebendo o seu ar todo indo embora. Na verdade não está indo embora, ele está se renovando. Inspira novamente, percebe seu diafragma expandindo para a lateral, preenchendo todo o seu tronco. E exalando bem devagar também, percebendo esse aqui e agora que você se encontra. E a última vez, inspira profundo. E exala o dobro do tempo. E devagarzinho vá voltando aqui, abrindo os olhos. Eved, hello Dan. E, bom, que eu possa já, a primeira coisa
né, de como ter um sistema default de fato sintonizado, se eu posso aí te dar uma dica, a primeira delas, e você pode anotar isso se você quiser, é respirar. É voltar para esse lugar de congruência, em que o seu corpo, sua mente, né, estão no mesmo lugar, se conectando com o seu coração. Valci, e aí, querido, tudo bem? Conseguiu fechar os olhos? O Alcir outro dia estava falando comigo que ele não conseguia fechar os olhos. E aí eu falei pra ele que primeiro ponto, primeira parte, então que ele precisaria fechar os olhos. Antes de respirar, antes de querer, sei lá, fazer qualquer outra coisa, mas que ele conseguisse fechar os olhos de forma consciente. E aí eu já vou deixar aqui um spoiler de por que será que a gente tem às vezes medo de fechar os olhos. Porque quando a gente fecha os olhos, tá ali as nossas sombras, os nossos pensamentos estão todos ali, rodando, né, na nossa tela mental. Então, às vezes é difícil a gente fechar os olhos e simplesmente observar esse caos da nossa mente. E aí, falando isso, eu lembrei que uma crise de ansiedade que eu tive foi dentro do ashram, fazendo a minha formação de yoga, que eu tava meditando e eu comecei a ficar muito nervosa, muito ansiosa. Porque eu tive um lapso de consciência muito esquisito do quão caótico era a minha mente, de quão rápido eram os pensamentos, de quão absurdo eram, assim, tipo, caraca, o que tá acontecendo aqui dentro? Eu lembro que eu fiquei muito agoniada e a gente tava meditando na cachoeira, no meio de uma pedra, e eu falei, cara, eu preciso muito sair daqui. E aí o grande lance é, sair da onde? Da onde? Você quer sair da onde? Porque eu ia sair da pedra e eu ia pra terra ali, depois eu ia praticar, depois eu ia comer, mas eu não ia sair de dentro de mim. Então, assim, sair da onde, sabe? Acho que esse é uma das coisas que impedem a gente, né, de ter esse sistema default, de perceber o sistema default. E aí eu vou já começar a entrar, né, nessa troca. Que eu falei um pouquinho nos stories, eu não sei quem pegou, quem tava aqui. Mas o que seria esse sistema default, né? Quando você compra um computador, né, o computador vem com um sistema ali, né? Quando a gente chega aqui na Terra, encarna aqui, né, nesse corpo, a gente vem para uma personalidade. Então, eu, Alice, sou uma personalidade, um personagem, uma persona. O Fábio, o Alcir é outro, o Pedro, né, o Lox, Renata, Dani, cada um é uma personalidade. Que é como se fosse um desdobramento de um ponto aqui único, né? Aqui em cima. E a gente se desdobra nessa personalidade. E essa personalidade, ela contém 4 corpos. E aí, uma das coisas que eu falei, que eu nunca falei dessa forma aqui, não sei se você conhece, antes de eu entrar nisso, alguém aqui conhece sobre constituição septenária? Me deixa saber aqui nos comentários. Se você conhece essa forma, né, de entendimento sobre personalidade e indivíduo dos estudos, né, da tradição védica, tá? Constituição septenária. Então, é um entendimento... Presos estão nessa live, só fica. É um entendimento de que a gente é dividido, né, enquanto personalidade, em 4 corpos. Então, como se fossem 4 composições corporais, vai botar assim. Camadas corpóreas, desculpa. Então, 4 pontos, né? Primeira, a base, pensa num quadrado e num triângulo aqui em cima, tá? A nossa personalidade é esse quadrado, separado em 4 camadas. Então, primeira camada, o corpo físico, que é a parte mais densa da nossa personalidade, desse personagem que a gente tá. Então, corpo físico, que é o veículo que a gente tá aqui, né, encarnado. A segunda parte, né, a segunda camada é o corpo energético. Então, é a nossa energia vital, é a vitalidade, né? É como que a gente... É o nosso movimento, é o que traz movimento pra gente, pra nossa vida. A terceira camada é a camada emocional. Ela é um pouquinho mais sutil já do que a camada física, do que a camada energética. É a camada emocional. Então, é a camada das emoções, dos sentimentos. E aí, depois a gente tem a 4ª camada, que é a camada da mente. Só que a camada da mente, que é já um pouco mais sutil, ela é dividida em 2 camadas. Então, é como se fosse um quadrado e aqui um triângulo, certo? Aqui um triângulo, tá? Então, a camada da mente, ela é dividida em 2 camadas. A camada da mente, que
chama-se Kama Manas, que é a camada da mente dos desejos, que é essa camada da nossa personalidade. Então ela é mais sutil do que o nosso corpo físico, do que o nosso corpo emocional, do que o nosso corpo energético, mas ela ainda tá presa, vamos dizer assim, numa percepção humana. Então, ela é muito guiada pelos nossos desejos, os nossos pensamentos, né? O que a gente... Um desejo, por exemplo, tô a fim de comer chocolate, é um desejo. Então, muitas vezes, essa camada da mente, ela é guiada pelos nossos desejos. Então, a nossa personalidade, eu enquanto Alice, né? Eu tô constituída dentro dessas 4 camadas. Mas existe uma parte minha, que também é uma parte sua aí, que é a parte do indivíduo, que é onde, resumidamente, seria o nosso corpo espiritual. E aí dentro dessa pirâmide existem 3 camadas dessa parte espiritual, que é a mente pura. Então, lembra da mente, o Kama Mana, que é essa parte da mente dos desejos. Ela também se divide numa parte da mente um pouco mais elevada, um pouco mais sutil, que eu gosto de trazer aqui falando como se fosse o eu do camarote. Então é como se tivesse uma parte da tua mente que já tá que é mais sutil do que o seu corpo, e que ele consegue enxergar além. Ele consegue ver um pouco de fora. Então, como que a gente acessa essa mente mais evoluída, essa parte da nossa mente mais evoluída? Ou mais etérea, quando a gente está acessando outras frequências mentais, né? Então, aqui a gente está trocando ideia e está se relacionando, a gente está trocando e vibrando numa onda, né? Numa frequência de onda teta, né? Depende de como que a gente está. Se a gente está muito agitado, se a gente está menos agitado, mas a gente está aí beta, né? Se a gente tá com alfa, beta, depende de como que a gente tá. Só que se a gente consegue... Hoje a gente, deu uma respirada, então pode ser que a nossa mente tenha baixado um pouquinho o estado vibracional, as ondas cerebrais, e a gente possa ter conseguido se conectar aqui num estado alfa. Se a gente vai para um estado um pouquinho mais profundo, a gente entra em teta, que é um estado de relaxamento. Sabe aquele estado que você tá quase dormindo? Às vezes, eu falo isso para as meninas, quando elas saem, às vezes, minhas alunas e alunos, quando saem do Shavasana, que você tá ainda entre corpos, né? Aquela coisa meio, cara, tô aqui, mas não tô, mas eu tô percebendo algo muito mais sutil que eu não tô nem acostumada, e por isso eu fico um pouco confuso. Muitas vezes, quando você tá nesse estado, você tá acessando essa parte da mente que é mais pura, que é o eu do camarote, que consegue observar as coisas numa percepção um pouco mais afastada. E tem as outras 2 partes, que são a intuição, que é a parte ainda mais sutil, que aí eu diria que seria, em vez de ser o eu do camarote, né, é o dono do teatro. Então é mais amplo ainda. E aí essa parte, ela tá conectada com a tua intuição, que é aquela que tá conectada com o todo. Então é uma parte da sua mente que tá conectada e tá vendo muito além do que você consegue enxergar. Quase que consegue perceber as relações entre as pessoas e tudo mais. Então é uma parte da sua mente ainda mais elevada. E aí tem a terceira parte dessa tríade, que é a parte da tua alma, que é esse pontinho em que somos todos um, que é esse lugar que é o desdobramento, né? Então, assim, existe essa tríade aqui e existe um ponto de conexão entre todos nós, e que quando a gente chega aqui, a gente se desdobra nessa parte mais física, nesses 4 corpos: físico, emocional, energético, mental. E a gente tá aqui enquanto Alice, enquanto Roberto, enquanto Fernanda, enquanto Antônia, cada um com a tua personalidade. E quando a gente se olha e se entende dentro dessa constituição septenária, a gente entende que a gente vem da mesma fonte, mas que cada um que tá plasmado aqui enquanto essa personagem é única. Então, cada um aqui tem uma função muito única, porque ainda que, sei lá, eu tivesse uma irmã gêmea, que fosse ali, tivesse nascido na mesma casa que eu, que tivesse as mesmas características até astrais, né? O mesmo mapa astral ali que eu, nasceu quase que no mesmo minuto, então não mudou muita coisa. Ainda assim, eu tenho percepções diferentes dentro dos meus 4 corpos. Então, no meu corpo físico, eu vou ser diferente da minha mãe, cada um com a sua persona, exatamente, Mano Lox. Cada um com o seu personagem, né? Sua persona, sua personalidade, seu personagem.
Às vezes, você vai sentir coisas diferentes. Às vezes, né, meu irmão tava aqui, ele entrou aqui, eu vi ele entrando aqui. Eu falo com ele, a gente vive, né, a gente foi criada pela mesma mãe, só que a nossa personalidade é diferente. Então a forma como eu interajo com o mundo é muito diferente como a forma como ele interage. E a gente não tem a mesma idade, então a gente veio em fases da vida diferentes. A gente veio, né, em contextos diferentes, a gente tem pais diferentes. Então, por mais que você tenha, às vezes, uma criação muito parecida, você veio dentro de um contexto da tua personalidade. Então, é isso que te faz ter um sistema default ali muito único, né? O sistema default padrão, né? E aí, falando um pouquinho disso mais a fundo, né? O sistema default padrão, ele é meio que, tipo, único pra todo mundo, que é essa fonte aqui. Só que quando a gente se desdobra nessa personalidade, é como se o seu computador já viesse com alguns programinhas diferentes do meu, por exemplo. Então, o meu computador, né, tem um sistema default único, que é único pra todo mundo, mas ele já veio com os programinhas da minha personalidade. Tipo assim, tem uns programinhas de criatividade, uns programinhas ali de uma busca pelo oculto, irreverente. Tem ali uns programinhas de esporte, de atividade, né? Tem uns programinhas de curiosidade. Então, assim, tem uns programinhas diferentes, por exemplo, como eu tava dando o exemplo do meu irmão, que tem outros programas, tem alguns programas parecidos, mas tem outros programas que não tem nada a ver. O grande lance até os 7 anos de idade, vão sendo implementados outros programas nesse nosso sistema. Tipo assim, vários outros programas, através das nossas experiências, através das nossas trocas com a família, através das nossas trocas com, né, o ambiente externo. O primeiro septênio, né, ou seja, os primeiros 7 anos, a gente tem muita ligação com a mãe. Então, os primeiros septênios tem muita relação com a água. Então, a gente tá ali muito na esfera da mãe, né? Então, são programas mais relacionados ali com essa esfera da mãe. Dos 7 aos 14, a gente já vai pro mundo, né? E aí a gente começa, a opinião dos pais ali já não fazem mais muita fita. Então, vão sendo implementados programinhas ali no nosso sistema default, no nosso sistema, né? No nosso computador, na nossa máquina, através das nossas interações na escola, com professores, né? Com ali parentes além dos nossos pais, né, com o sistema político, de certa forma. Então, são padres também entram nesse quesito, né? Ou seja, pessoas ou religiões que estão também, dependendo. Eu, por exemplo, cresci em escola católica. Então, assim, bem ou mal, tinha programinha sendo instalado ali também de uma religião, né? Mas o programa default antes era de reverência. Então, assim, não sei se rodava muito bem, mas rodava essa questão de estar sempre querendo entender um pouco além da vida, né? Mas o que eu quero dizer é que de 7 a 14, então, é a esfera da mãe. Depois a gente começa a ir pra esfera do pai e pra esfera do externo. E aí, a opinião dos nossos pais, por exemplo, já não faz muita diferença, entendeu? Tipo assim, meu amiguinho falou isso. Não, mamãe te ama. Tô nem aí, mamãe ou papai. Eu quero ser legalzinho pro meu amigo. Eu quero ser reconhecido pelo meu amigo, pela minha amiga. Depois dos 14 aos 21... a gente já tá rodando um outro sistema. Desculpa, de 7 a 14 é dos pais e de 14 a 21 é esse esquema amiguinhos, né, adolescência e tudo mais. O grande lance depois dos 21, e não por acaso, que é a nossa maioridade universal, é como se a gente tivesse instituído o nosso sistema lá. Então, beleza, agora o computador roda dessa forma. O ponto é que a gente não é instigado a pensar, a refletir se o sistema que está rodando esse computador, os programas que estão rodando dentro desse computador, estão maneiros, estão alinhados com aquele começo do sistema, quando chegou aqui na Terra, aquela personalidade, aquele personagem chegou aqui na Terra. E aí, tá aquele desktop todo bagunçado, que causa aquela ansiedade. Tem programa que você nem lembra mais que tá lá instalado. O da criatividade, tu já tá na pasta zipada lá, que tu não sabe nem se tá mais rodando. O outro não tem a versão atualizada, né? A sua vontade, a sua vontade artística tá lá jogada às traças, dentro de uma pasta zipada, da zipada, escrito assim, não mexer aqui, porque aqui a gente não é validado. Sabe? Mais ou menos? Faz sentido isso que eu tô falando pra você
Me diz aqui se eu porque eu tô fazendo analogias, então... Porque é uma coisa... Parece uma coisa banal, mas é tipo assim... Ela é bem profunda. Curtiu o exemplo? Imagina você, mano Lox, que aí é difícil às vezes você expressar, às vezes o seu dom artístico, às vezes, né, um chamado pra uma coisa não tradicional. Tati falou que uau, faz todo sentido. Então, assim, tem muito programa que tá precisando aí ser visto, né? E aí, qual que é o grande ponto de virada, né? É esse momento que, cara, tá rolando um incômodo. Tipo assim, tem alguma coisa esquisita aqui. Porque eu me sinto às vezes afastada de algo que eu tenho o ímpeto de fazer. Mas que tá tão bagunçado, tá tão esquisito o computador rodando. E ele tá rodando, né? Vai rodando, as coisas vão rodando. Mas eu não consigo parar pra observar o que é o ponto que tá me trazendo toda esse incômodo mesmo, né? Marcel falou, tá explicado porque a pandemia não mudou o HD das pessoas. Pois é, muita gente sentiu que tava esquisito, mas não conseguia ali entrar na raiz do problema, né? E tem muito HD que tá full, né? Tipo assim, tá muito esturricado, mas a pessoa não sabe nem por onde começa a limpar, né? Nem, tipo assim, meu Deus, não sei nem por onde começa a limpar isso aqui. Sim, sinto muito isso. Às vezes esquecemos o real sentido de algumas coisas. Pois é. E aí, quando a gente esquece o real sentido das coisas, a gente tá vivendo um sistema, a gente tá operando no mundo através de um sistema que já não faz sentido, que não dá sentido e que não faz sentido, ou seja, não te faz sentir, né? Te faz ficar numa pira, né? De, cara, tá incomodando, eu tô perdida e caramba, o que tá acontecendo? E aí, qual que é o esquema, né? Beleza, então o ponto importante é você limpar, né? Você começar a limpar todo, né, essa bagunça que tá através de clareza, né? Ter clareza das coisas. Só que, quando você entende que esse sistema default básico, basilar, essencial, ele tá sempre aí, ele sempre esteve aí em todos os momentos da sua vida, você percebe que existe um fio que te conduz, mesmo que inconscientemente, para ir buscando algumas coisas na sua vida. E muito conectado com algum incômodo muito forte que você foi passando lá no teu primeiro septênio, ali, no primeiro, segundo septênio. Então, existe alguma coisa ali que você tá buscando resolver. E aí você vai, então, se encaminhando para algumas coisas. Porque a tua essência, mesmo que você esteja totalmente inconsciente, ela vai te guiando para algum lugar. Então, sei lá, não por acaso eu vou buscar os esportes. Dei um exemplo aí do, sei lá, Tati, por exemplo, né? Tati tava falando aqui. Não por acaso ela tava lá viajando na Amazônia. E ela já tinha feito isso outras vezes. Apesar de que, sei lá, 2 anos atrás, ela não estava completamente conseguindo aí seguir com mais afinco o caminho dela. Então, existe um fio que vai te motivando a ir buscando algumas coisas. E quando você refaz essa história, ou seja, você reseta o seu computador aí e você fala, cara, agora eu vou entender e conectar esses pontos. Aí você começa a trazer essa clareza do teu sistema default sintonizado, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Que eu anotei aqui pra não esquecer, porque eu tenho tanta coisa pra falar, uma live não é suficiente. Mas isso tudo, vamos lá. Então, precisa entender quais são os programas que estão rodando pra você limpar. Porque, isso é um ponto muito importante. Às vezes de personalidade, né? Porque no Stories eu falei assim, eu trouxe essa questão de que até que você entenda que a sua felicidade e a sua paz, elas não virão das condições externas, você vai ter gasto rios de dinheiro, tipo assim, comprando coisa, fazendo coisa, indo pra lá, indo pra cá. E na verdade,
você só vai ter se deslocado e tudo mais se você não tiver uma percepção interna de que, cara, como que eu estou indo para esses lugares? Como que eu estou comprando esse curso? Como que eu estou indo lá fazer o curso? Como que eu estou indo pro Canadá? Letícia está no Canadá. Qual é a minha disposição interna que tá indo lá fazer isso? Eu fui a rainha de ir pipocando. Fui pros Estados Unidos, fui pro Canadá, fui pra Portugal, fui pra não sei onde, fui pra não sei onde. Só que depois de uma certa... A primeira viagem que eu fiz realmente consciente foi em 2019 pra Portugal, que eu falei, eu preciso me retirar para mergulhar dentro de mim. Antes, eu falava assim, eu vou pro Canadá, fazer um negócio lá, intercâmbio, não sei o que, porque aí vão sentir a minha falta. Porque aí eu vou conseguir, não sei o que lá. Só que eu levo o problema junto comigo, porque a condição está interna. O programa está rodando dentro de mim. Então, o programa eu quero ser vista, notada pelos meus pais, tá rodando dentro de mim, eu tá indo comigo pro Canadá, pros Estados Unidos, pra não sei aonde. Entendeu? Então, se eu não levo eles conscientemente, olha, estou indo pra Portugal agora, consciente desses programas que estão rodando dentro de mim, e eu preciso varrer isso aqui, preciso entender isso aqui, pra eu, de fato, dar uma guinada, um direcionamento na minha vida, de um outro lugar interno. Então, a condição interna também é sobre isso. Talvez você nem seja tão grossa assim, talvez você nem seja tão não afetuoso assim, talvez você nem seja tão... sei lá, incompetente, sabe? Talvez você nem seja assim tão burro. Talvez você nem seja assim, essa pessoa que não gosta de toque. Não me toca. Talvez você nem seja essa pessoa super agressiva na sua fala, no seu jeito de fazer as coisas. Mas você criou uma capa, criou um recurso interno para lidar com coisas, programas que rodam dentro de você que não te fazem bem. E aí você criou essa capa. E você é a pessoa que mais sofre com essa capa que você cria. Porque ela te machuca antes de machucar qualquer pessoa. Então quando você é grossa com alguém, você é grosso com alguém, na verdade você nem queria ser, você só queria ser amoroso. Mas tem um programa rodando dentro de você que quase que não te permite ser uma pessoa, sei lá, amorosa, gentil. Porque isso te machuca antes de machucar outra pessoa. Porque a pessoa fala, nossa, é muito grosso. Aí você fala, não sou, cara, eu não sou grosso, eu juro. Eu não consigo operar diferente. Isso faz sentido? Letícia falou, então a essência vai atrás do que você precisa curar. Então, a essência vai atrás do que você precisa curar? Entendi. Sim, Letícia. É como se você naturalmente fosse até lá, sabe? O ponto de virada, às vezes, é só a tomada de consciência. Porque, por exemplo, você foi aí pro Canadá, né? Eu não sei como é que foi a sua decisão aqui, como que foi o seu processo decisório até chegar nessa decisão. Mas, muito provavelmente, foi alguma coisa muito forte dentro de você que te levou a tomar essa decisão, né? Ainda mais porque era, né, bem contra-intuitivo, né, essa decisão. Decisões, às vezes, contra-intuitivas, muitas vezes elas vão nesse lugar da essência. Ainda que você fale, cara, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas tem algo dentro de mim que está falando que eu preciso ir pra lá. Aí o ponto-chave é ir de maneira consciente e tá aberta, observando o que tá acontecendo. Eu já tomei várias decisões assim, só que eu entendi que eu precisava estar consciente dessas decisões no sentido de estar disponível, de estar disposta a viver as experiências que a vida te traz. E aí é quando você tá entendendo que você tá sincada com o universo. Você está em sync, em integridade. Vou falar sobre isso aqui agora, só deixa eu responder. O Manuel falou um vírus. Tipo isso, é como se tivesse um vírus dentro de você que você precisa ali limpar, resolver e tudo mais. E aí, o ponto interessante também é que eu não sei se vocês acreditam ou não acreditam em reencarnação, nessa vida eterna que é a nossa Atma, que é essa pontinha da nossa pirâmide do indivíduo lá em cima, que é o que nos conecta. Muitas vezes a gente reencarna, mas se você não acreditar nisso, não tem problema. Você pode só entender que o seu sistema, mesmo o que você vem, ele tem uns vírusinhos. Tem uns vírusinhos pra você resolver ao longo da sua vida. Que, na tradição védica, se chama karma, né? Karma é a resposta de uma ação. É uma ação, na verdade, né? Então,
a lei universal de ação e reação, então essa reação vai chegar. E aí ela chega em forma de vírus aí no seu sistema, né? E aí pode ser no seu sistema real, assim, nessa concepção que eu tô falando de sistema tipo computador, nessa sua programação, quanto também no seu sistema enquanto família, né, enquanto social, mas muito sobre família, tá? Falar um pouquinho sobre a integridade do ser, que a Letícia falou sobre isso, me lembrei disso, acho que é legal falar. Vamos lá. Energia Yin, energia Yang. Ela tá presente. Tá, vou voltar. Deixa eu voltar do início. No Bhagavad Gita, que é um texto, né? Um mito da tradição védica. Existem dois personagens. Krishna, que é a deidade, e Arjuna, que é um guerreiro que tá ali a ponto da batalha, da batalha da vida dele, que ele quer muito descobrir o destino dele. Tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu preciso fazer? E ele se vê numa grande batalha. E aí, ele tá no meio de uma grande batalha, na verdade, que o Bhagavad Gita, fazendo um mega parênteses, o Bhagavad Gita, que é a canção da bem-aventurança, ela faz parte de um texto bem maior, que é o Mahabharata, tá? Que são textos retirados da tradição védica. Dos Vedas, né? Dos livros sagrados. E aí no Bhagavad Gita, o Arjuna, ele é um guerreiro. Auxílio, eu sou o guerreiro. Todos somos o guerreiro que tá aí naquele campo de batalha ali, buscando decidir se ele vai encarar e enfrentar a batalha da vida, ou ele vai ficar ali estarrecido. E o que acontece? Krishna fala pra ele que ele tem que ir batalhar pela vida dele, pra ele entender qual é o grande destino dele, o Dharma, que aqui a tradução livre seria o propósito, tá? Que é o caminho do dever dele, tá? Dessa personalidade. A personalidade Arjuna, ele tem um dever pra ser cumprido. E aí ele fica tipo, cara, mas eu não quero. Por que ele não quer? Porque ele olha que o oponente dele ali são os parentes dele, são os amigos, os primos, são pessoas conhecidas dele. E ele fala, eu não vou lá, eu não vou matar essa galera, eu não vou fazer isso, eu não vou ferir essas pessoas. E o grande ponto é esse, que quando a gente precisa seguir no caminho do nosso Dharma, muitas vezes a gente vai precisar desagradar as pessoas à nossa volta. E por vezes isso vai sim causar desconfortos até físicos, sabe? Mas o caminho do dever, o caminho do Dharma, que é o caminho do coração, ele é justo. Ele não é um caminho tortuoso. Se existe uma verdade dentro daquela sua intenção, mas uma verdade mesmo, não é uma verdade, eu acho que eu fiz o melhor. Não é sobre eu acho que fiz o melhor. É uma sensação que chega a ser desconfortável. Tipo, cara, essa é o único passo que eu posso dar agora. E tá muito desconfortável, porque eu sei que isso, tipo, vai causar desconforto não só pra mim, mas pras pessoas que estão à minha volta. Mas é o único que dá. E você sente que é o seu dever fazer isso. Tati falou muito. É muito desconfortável. E no texto do Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita é mesmo um texto, é um mito, né? Então Krishna, que é a deidade, ele traz muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos é: amei isso, tem muita verdade na minha intenção. E aí, quando tem verdade na sua intenção, mesmo e ainda que você não perceba como que vai se desenrolar, você se joga mesmo no desconhecido. Você vai pro campo de batalha. Arjuna vai pro campo de batalha. E aí ele vai lutar por uma vida mais justa, por uma vida... Como que... Aí volta pra ele mesmo e fala, como que então eu posso trazer aqui virtudes e valores morais para que eu não desalinhe o sistema? Mas como que eu, de forma íntegra, sem atacar muito, mas também sem ser completamente passivo, como que eu manejo essa polaridade energética? E aí é onde eu vou entrar. Que a integridade do nosso ser, ela tá exatamente no entendimento, na compreensão
de que essas duas energias, Yang e Yin, ou seja, a masculina é o Sol. Pensa no Sol. O Sol tem energia pra fora, né? Ele tá ali, tá sempre ali. Chovendo ou não, fazendo com nuvem ou sem nuvem, ele tá ali, sempre emanando uma energia. A energia Yin é a energia da noite, é a energia dos ciclos, do mistério. Tem vezes que você não vê a lua, né? Então é a energia da lua, que tem ciclos. Ela mingua, ela fica cheia, mas quando ela tá cheia, ela não tem luz. Ela reflete, ela é espelho da luz do sol. Então a energia Yin, ela é introspectiva. Então consegue perceber essa polaridade entre uma energia Yang, que é pra fora, que tá sempre agindo, que é ação, e uma energia Yin, que ela é introspectiva, ela é, né, nutritiva, acolhedora. Pensa na energia da mãe e a energia do pai. E aí isso tem vários desdobramentos, né? Mas agora, falando da integridade do ser, é entender que essas duas energias estão dentro da gente. E quando a gente consegue integrar elas e manejar elas de forma consciente, a gente se torna um guerreiro e uma guerreira inteligente. Inteligência vem da palavra escolher entre. Então, quando você ativa essa qualidade da inteligência e você consegue ter discernimento em agora eu vou agir, agora eu vou silenciar, agora eu vou fazer, vou lá pra batalha, agora eu vou me curvar, vou pedir ajuda, vou pra uma complementaridade. Então, e aí existem existem 3. O Bhagavad Gita traz pra gente esse entendimento de gunas, que são qualidades da matéria. Deixa eu ver aqui, sério. Eu vou ler um negócio que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender isso aqui. O Bhagavad Gita vai nos mostrar que buscar nos desenvolver como seres humanos é aprender a harmonizar tudo aquilo que concebemos como grandes ideias iluminadas, o não manifesto, coisas muito ideais, e harmonizar todas essas coisas com a matéria, com a vida. Então, se a gente está falando que somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, encarnada aqui, a gente está aqui para entender essa batalha essa integração entre ideias e ideais e a vida na matéria aqui, na 3D, pagar boleto. Sabe, viver a vida honrando pai e mãe, se relacionando com as pessoas, tendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho, e aí tendo perrengue de sócio, e aí o ego, e aquilo ali, eu falei isso, e você falou aquilo, e bota dinheiro e tira dinheiro. É a gente conseguir harmonizar, estar íntegro dentro de si, para entender que energia eu vou despender agora. De um lugar em que eu não quero... Como eu posso falar isso? Destoar o sistema. Eu quero estar aqui presente e entregar daqui o meu melhor. Sintonizado com a minha integridade, com as minhas duas polaridades harmonizadas. Energia. Você falou que a energia da minha mãe é igual ao sol, está sempre ali emanando energia boa. Mas aí é energia de mãe, né? Energia de mãe tá sempre emanando energia boa. Não, nem sempre, né? Mas isso... Não vou entrar no teu rolê, senhora Alcir. Mas a energia de pai e mãe, a gente precisa entender num lugar humano que existe muita distorção das nossas energias, né? Não quer dizer que eu, sendo mulher, tenho energia mais feminina, aguçada. Eu, porventura, tenho até esse equilíbrio da minha personalidade, enquanto personalidade, eu tenho essas duas energias até bem equilibradas. Mas, enquanto humana, no meu dia a dia, eu precisei resgatar a minha força do feminino, colocar ela no lugar certo e colocar a minha energia masculina no lugar certo. Então, isso é um dever nosso, assim, enquanto humano, sabe? Harmonizar essas duas polaridades. E aí, então, existe aí o que o Bhagavad Gita fala? Que existem
Como sintonizar duas jazz diferentes com a música... Como é que é, Marcel? Como sintonizar duas rádios diferentes e a música ficar boa. É tipo isso. É tipo juntar a melodia perfeita, sabe? Tipo, botar um tunte-tunte com uma meditação ali que você interioriza e você consegue ir num flow absurdo. Tati falou que ainda precisa resgatar também. Tati, a gente tá nesse mesmo processo, né? De resgate desse feminino no lugar certo, assim, né? Sem sobrepurjar a energia do masculino, né? Deixar a ação no lugar certo e a receptividade, né? O saber receber no lugar certo também. Porque tem muito homem que tá na polaridade do feminino e só quer receber. Não consegue agir, fazer dinheiro, né? A energia do masculino, desse do pai, primeiro que é a energia do limite, né? O pai é aquele que coloca limite. E por isso que a nossa sociedade, ela tá bem distorcida em vários aspectos desse masculino. Completamente esquisito, né? E a gente tem uma falta do pai, da presença do pai sincado, né? Sintonizado na polaridade certa, né? Sem distorcer a polaridade do masculino, que vira tóxica, agressiva, numa polaridade específica, né? O pai é o que dá limite. Então, a gente vê muito homem, menino, né? Homem que não produz na vida, que não tá na polaridade sintonizada do masculino também. E mulheres que vão pra guerra, vamos lá pra guerra, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, não sei o quê, que foi todo um processo, né, do feminismo, de ganhar espaço e tudo mais, mas é uma luta que tem um aspecto sombra também nessa luta, que é a mulher que vai muito pro aspecto do yang, e aí faz dinheiro, não sei o que, e aí só quer saber disso, tipo assim, tá, independência, e aí fica cheia de problema pra engravidar, cheia de problema no órgão mesmo de reprodução do feminino, né? Então, mesmo que a pessoa não queira ter filho, ela quase que nem pode ter essa opção, porque ela tá com essa energia desregulada, né? Desequilibrada. E aí eu tenho ovário policístico, e aí foi assim que eu iniciei a minha jornada de entendimento de, caraca, peraí, tem uma coisa esquisita aqui. Eu preciso olhar pra minha energia feminina e colocar ela no lugar certo, sem achar que, né, eu sempre fui criada pra ser independente, tudo mais lá, mas tem um limite nisso, né? Entender essa integridade do ser. Esse é o grande lance. Integridade do ser. Tá. Vou falar isso pra gente finalizar aqui, porque eu acho que é o entendimento que o Bhagavad Gita traz sobre essas duas polaridades. Que as três são três... Ei, Rafa, não vi que você tava aí. As três qualidades da matéria. Então, tudo e qualquer coisa que existe nesse mundo físico, manifesto, ele tem três qualidades, tá? A qualidade de sattva, que seria a qualidade ideal, o equilíbrio, né? É a qualidade da matéria que se relaciona com a harmonia, o equilíbrio, a leveza, a lucidez. Tem a qualidade raja, que é uma qualidade que se associa e se relaciona com a ação desenfreada, inquietude, ansiedade, ânsia de movimento, e aí seria essa polaridade mais yang. E a qualidade da matéria, que é tamas, que é relacionada à inércia, à passividade, à ignorância, à apatia, né, a essa espera de que as coisas aconteçam, mas de uma maneira passiva. Então, é a energia yin nos extremos. E a gente tá, né, cada um de nós tem essas qualidades dentro de si. E às vezes eu acho que fica mais fácil da gente entender dando exemplos um pouco mais práticos. Por exemplo, estilo de comida tamásica, tá? É o estilo de comida que te deixa leseiro, naquela leseira. Então, tipo assim, comida dentro da geladeira por muito tempo. Ela tem uma qualidade tamásica. Vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, fulano de tal é meio tamásico. Nunca ouviram falar nisso? Não sei se eu já ouviram falar nisso. Mas, enfim, que é essa qualidade a qualidade da matéria que te deixa sem energia, sem força, assim, te deixa passivo, sabe?
Imagina uma pessoa, vou dar duas figuras. Uma pessoa vendo TV o dia inteiro, comendo biscoito de bolacha, de chocolate, e aí refrigerante, e a pessoa só fica fazendo isso. Isso é o simbolismo da energia, né, do atributo da matéria, da qualidade tamásica. Tá? Então, tem um amigo meu, inclusive, não sei se tá aqui, Beto, fala que não come comida da geladeira, gosta de fazer a comida fresca todos os dias, porque tem uma qualidade tamásica nessas comidas da geladeira, que fica... Eu super como comida da geladeira, tá, gente? Mas é só uma questão de vocês compreenderem. E aí, no polo oposto, né, a qualidade de rádia, né, uma pessoa rajásica ou uma mente rajásica é aquela que é muito acelerada, que faz muito esporte, que tá sempre se movimentando, e aí tem comidas, por exemplo, que tem mais essa qualidade, pimenta, alho, cebola, gengibre, são comidas que aceleram o nosso metabolismo, aceleram a nossa atividade mental também, tá? Porque a compreensão é que essa qualidade da matéria, ela tá em tudo e qualquer coisa que é matéria. E imagino que vocês saibam, né? A ciência quântica já provou isso, que o nosso pensamento é matéria. Então, o nosso pensamento também, ele cumpre essas 3 qualidades, tá? As nossas emoções também. José falou que é só assim, acelerado. Então, você tem uma qualidade natural mais rajásica. Então, mais yang, né? De mais ação, que é o que eu tava falando antes. Mais ação, uma energia mais masculina, mais ativa em todos os aspectos, de repente. E aí, o ponto é a integridade, o ponto de contato entre a energia yin e a energia yang, ou seja, da qualidade rajásica e tamásica, é satya, que é a integridade. Os yogis têm uma dieta sattva, que é com W, sattva. Ou seja, quando eu fiz a minha formação de yoga, né, fiquei lá 40 dias no ashram, a gente faz uma dieta sátvica, ou seja, a gente não come nada com alho, cebola, pimenta, chocolate, café, nada que te acelere o metabolismo. A gente tá fazendo agora o reset, tá acabando aí a última semana do reset, a Antônia deve estar aí, a gente tá acabando a última coisa. A gente faz naturalmente ali uma dieta mais sátvica, porque é pra desinflamar, desacelerar, dar uma resetada no organismo. E aí, naturalmente, a gente elimina alimentos que dão essa acelerada na gente. E acaba que por inflamar muitas vezes. Então, faz sentido, vocês estão entendendo? Eu tô buscando várias coisas aqui pra ir caminhando pra uma conclusão. Mas espero que esteja fazendo sentido, porque acho que essa interação aqui também foi me trazendo outras coisas, outros lugares. E aí, no Bhagavad Gita também, eles trazem, né, esse entendimento de que as gunas, essas 3 gunas, ou seja, essas 3 qualidades da matéria, elas estão associadas a virtudes. Então, a qualidade, né, a guna de sattva, ela está associada à virtude da felicidade, do equilíbrio, da harmonia. Já a guna de raja está associada à virtude da ação, do movimento. E a tamas, a guna de tamas, está associada à indolência, ou seja, a preguiça, a falta de disposição, o ócio. E aí, então todas elas são um vínculo entre o nosso corpo físico e essa alma e o corpo, o que está não manifesto e o que está manifestado aqui, né, na qualidade da matéria. E aí, a grande busca é que a gente vá se você está numa busca de sabedoria, e aí, querida, se você está numa busca de sabedoria, né, numa busca de se harmonizar com a natureza, de se harmonizar, de se sintonizar com esse sistema que opera tudo e qualquer coisa, e realmente está buscando operar no mundo de uma forma até mais leve, de uma forma mais fluida, você está buscando essa qualidade sattva. Então, o que isso significa? Significa dizer que você provavelmente vai buscar fazer coisas que te
aproximem dessa qualidade. Então, por exemplo, a comida. Por exemplo, a meditação. Por exemplo, quando você... é o que eu tava falando antes, né? Você fica mais inteligente se você tá consciente dessa busca. Então, por exemplo... Ei, Paulinha, tudo bom, pô? Saudade de você, mulher. Se a gente tá falando que a gente tá buscando essa integridade, como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui, que falou antes. O José falou que ele mais assim, mais acelerado. Então, se você se percebe uma pessoa mais yang, mais acelerada, mais rajásica, por exemplo, ou mais yang, você precisa, para se harmonizar, buscar o polo oposto ou o mais perto do sattva, né? O mais perto dessa integridade. Então, uma pessoa muito acelerada, tipo eu também, te entendo, José. O que você vai procurar? Você vai procurar atividades que te coloquem num eixo mais yin. Por exemplo, a escrita, às vezes. Por exemplo, a meditação. Por exemplo, eu tô fazendo tênis agora e é muito doido que eu imaginei... O esporte, naturalmente, às vezes é mais yang, né? Porque você tá ali fazendo uma atividade, uma ação um pouco mais pra fora. Só que... quanto mais eu tenho, ido ali no tênis, com mais presença, eu tenho relembrado que a qualidade intrínseca do esporte, para você realmente evoluir em qualquer esporte, é a presença. É você é o timing, é o tempo de bola, é o tempo das coisas. É você tá no lugar certo na hora certa. E isso, você naturalmente precisa tá desenvolvendo mais a sua energia yin, de presença, de silêncio, de espaço entre um pensamento e outro. Esse espaço entre um pensamento e outro é um espaço yin, é um espaço feminino, é um útero. Entre um pensamento que seria como se fosse um pênis, como se fosse, né, uma coisa pra fora. Entre uma coisa e outra, entre um sol e outro, existe a lua aqui. Existe a escuridão, entende? Então, quanto mais presente você tá ali na tua atividade yang, mais yin você tá também e mais íntegro você tá. Então, quanto mais íntegro você tá nos seus esportes, na sua vida, nas suas reuniões, nas suas criações, mais íntegro você tá. Isso faz sentido, porque essa chave é que muda tudo. Isso é a integridade do ser, tá? Eu vou falar como que a gente chega lá de uma forma mais específica, até uma forma mais prática, mas isso tudo que eu tô trazendo de exemplo são formas muito práticas. Tô vendo o Rafa também aqui, que também, né, joga futevôlei. O quanto que influencia quando eu tô com a mente aceleradíssima, eu tô fora do jogo, tô sei lá, esquisita e tal. Quanto que eu não tô ali presente, eu não consigo acertar, eu não consigo, ir bem e não me estressar com aquilo, sabe? Eu falo que futevôlei pra mim é uma terapia. Agora tá sendo tênis, porque eu não sei jogar. Então eu tô aprendendo, o ego tá ficando louco. Vamos lá, ler aqui um pouquinho, que eu tô falando muito. O Alci falou aí, sou calmo, totalmente zen. Boa. Ó, eu vou fazer só um adendo dessa coisa, eu sou calmo, totalmente zen, do Alci, porque eu conheço um pouco. Lembrar de perceber sobre a qualidade da matéria, hein? Porque às vezes esse sou calmo, totalmente zen e ser o extremo do yin, no caso do tamásico, você também não produz nada. Você fica completamente passivo à vida, tá? Tô falando isso de maneira geral. Quando a gente tá num extremo do tamásico, a qualidade tamásica, nessa percepção dos gunas, o Bhagavad Gita traz que... Ele até tava aqui escrito. Mas enfim, Krishna fala pra Arjuna que ele é preferível que a pessoa seja mais rajásica, ou seja, ela tenha mais ação do que seja mais tamásica. Por quê? Se você você tá na falta lá, no tamásico, você não produz nada. Você tá passivo à vida. E a não ação é uma ação. Só que é uma ação que ela não gera resultado nenhum. Entende? Então, uma coisa é você não agir de uma forma consciente do agora eu vou preferir o silêncio, mas você tá ativamente escolhendo numa situação preferir o silêncio. Outra coisa é você se colocar em uma atitude passiva, inerte, cômoda e aqui, eu até escrevi isso pra falar até. Quer ver, sem movimento,
Vamos lá, vou falar isso antes de ler o resto das coisas. Como nem todos alcançam um equilíbrio, e só vamos alcançar o equilíbrio se treinarmos, exercitarmos, ou seja, é ir pra prática, é ir pra guerra. É ir pra guerra, não é guerra entre as, não, é ir pra batalha. Não é guerra, é batalha. Existem duas qualidades opostas, né, basicamente. Então, tamas e rajas, o excesso e a falta. Se permanecemos somente em tamas, nessa energia tamásica, postura de passividade, comodismo, inércia, sem nenhum movimento próprio que venha de dentro, só sendo empurrado pela vida e pelas circunstâncias, se permanecemos assim, é muito mais lento o processo de aprendizado, porque não há nenhum impulso genuíno, ativo, consciente em direção a ir para a verdade, em direção a se conhecer mais, entender o mundo e se descobrir, e produzir e se relacionar. Então, é como se aquilo que nos anima, né, que pode ser chamado de alma, o nosso espírito, ele tivesse adormecido, tá? Não tivesse acordado vivendo as experiências. Ponto importante real, agora que me veio o insight. A sua alma pode estar sendo levada pela vida sem que você perceba e ainda assim você tá em movimento. Tipo assim, tô num trabalho, durmo, acordo, tô lá sendo empurrado pela vida, tô nem aí pra nada. Decide aí o que a gente vai comer, decide pra onde eu vou viajar, decide aí, sei lá, o que você quer, o que você gosta, o que você sonha. Sei lá, vamos aí. Então, você pode estar aparentemente se movimentando, mas a sua atitude, a sua qualidade da sua matéria está tamásica. E você está com o seu espírito adormecido. Tá? Que é o que acontece aí na Matrix, que as pessoas estão nessa corrida dos ratos, que as pessoas não se tocam nem de onde elas estão, elas só estão lá cumprindo dormir e acordar e pagar os boletos. Então isso é uma qualidade tamásica, tá? Por outro lado, rajas, ainda que seja uma ação às vezes impulsiva, uma ação imprudente, sem pensar muito nas consequências, uma ação sem tanta reflexão, é melhor agir do que ficar passivo. Porque também o movimento, nessa ação a gente vai percebendo, se a gente tá consciente, tô agindo, tô fazendo, tô aqui, se existe esse impulso interno de fazer, e aí, por exemplo, Tati que foi lá pro meio da Amazônia, eu que do nada falei, não, vou pedir demissão, eu vou pra Portugal. Existia uma intenção ali, né, Letícia que foi pra Canadá, existia essa ação, esse raja, por mais que seja às vezes uma coisa impulsiva, nessa ação você tem a possibilidade de aprender algo. E se você tá nessa busca de se conhecer mais, conhecer o mundo, e se entender como interagir com isso e se integrar com o mundo, é preferível que você seja mais rajásico do que mais tamásico. Isso faz sentido? Eu perdi aqui. Eu já fiz Tabela, aposentei, Zeca Pagodinho. Então, Zeca Pagodinho é exatamente isso. Tem esse ponto de virada do Zeca Pagodinho. Hoje em dia, eu deixo a vida me levar em certa forma. Só que eu tô consciente de que eu fiz outro dia me veio um insight de uma analogia. Sabe aquela piscina não, você tá no parque aquático. Sabe aquela piscina de correnteza? Não é isso, né, o nome? É aquela boia de correnteza, sabe? Que você vai sendo levado, assim, e aí vai vendo o caminho e tal. Você pode estar nessa boia e, assim, você não sabe onde você tá. Você só tá ali, você tá, tipo assim, você quase se afoga, mas você tá indo. Aí você vira uma chavinha, você desperta, você tá começando a ficar íntegro, na integridade do seu ser, e aí você consegue relaxar na boinha. E aí você vai apreciando o caminho. Não é toboágua, não. É aquele que você vai indo na correnteza mesmo, é uma boinha que você vai na correnteza. Quando você tá nessa boia, só que você tá aproveitando o caminho, você tá percebendo o que tá acontecendo no caminho, aí você tá numa outra qualidade. Você já tá muito mais perto de sattva, que é a integridade. Sabe? Porque não dá pra ficar resistindo na vida também. Que aí você tá em uma polaridade oposta. Você tá no controle. Só que se você consegue fluir, perceber o fluxo da vida e caminhar nesse fluxo da vida estando presente, esse é o gol. Esse é o sistema default sintonizado. Que você tá colhendo os aprendizados ao passo que você vai dando os passos, né? Na medida que você vai dando os passos. Aceitar o fluxo envolve consciência? Muita. E esse é o grande goal, né? Até, né, do yoga, enfim. De maneira geral. Que é... Vou botar aqui. Enfim, eu não sei onde está aqui exatamente. Mas que é a reta ação. É você se desapegar
dos resultados. Você consegue, de fato, transcender essa integridade, né? Ou estar íntegro e sintonizado no nível de que você faz as coisas pelo dever de fazer. E aí você está nesse caminho do Dharma. Que você vai fazendo as coisas sem esperar. Você desapegou. Se o que você vai fazer vai dar certo, ou se o que você vai fazer vai dar errado, você faz pelo dever daquele instante. Você faz pelo dever de fazer. Essa live aqui, por exemplo, eu tô fazendo pelo dever de fazer essa live. Eu tenho alguns planos de abrir turmas, de não sei o que, da jornada e tal. Até tenho. Mas essa live aqui, ela encerra o valor nela mesmo. Todo mundo que passou aqui e interagiu, ponto. Tipo, é isso. Esse é o dever. Só. Sabe? Não tem nada além disso. Ó, calma aí, deixa eu ler aqui que agora eu voltei. Agora você deixa a vida me levar. É uma escolha, né? Tamásico sem estar no automático. Exato. Agir e deixar o universo agir também. Acho que esse é o equilíbrio. Então, Sattva é o equilíbrio, a harmonia, né? É a harmonia entre as duas coisas. Entre você fazer e você receber. Então, é o dar e receber. É essa harmonia do dar e receber. Esse movimento constante de dar e receber. Então, eu jogo, é como se fosse se você jogasse o bate-sinal e espera voltar, né, a resposta do bate-sinal. Deixa o vento levar o barco, mas sabe que não vai bater nas pedras, que o caminho está correto. Sim. Aceitar o fluxo envolve consciência. Deixa a vida me levar, acredito que é uma passividade sem consciência. Perfeita colocação. Boa, isso aí. Esse é o ponto, sabe, o Wendel? Eu acho que quando você consegue deixar a vida te levar, é mudar essa percepção. Tipo assim, não é deixar a vida te levar sem estar consciente do que você tá fazendo, sabe? Eu tô deixando, tipo assim, eu tô entregue pra vida. Não é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É tipo assim, oi vida, eu me entrego pra você. E eu permito que o melhor e mais apropriado se manifeste. E eu tô aqui. Não é deixa a vida me levar, eu tô aqui pra vida me levar pra onde eu preciso ir. Só que você tá consciente. O vento tá levando o seu barco. Mas se você tá vendo que tá chegando, né, na pedra, você vai virar, né? Você tá ali presente. Você fala, tá vindo pedra. De repente eu preciso aqui agora fazer uma outra ação. E aí você vai agir de outra forma. Saber essa integridade de agir e não agir. Agir e não agir num lugar consciente. Tá? Bom, eu já falei muito aqui. Acaba que já foi num... Acaba que sempre vai num outro flow. Até porque, enfim, o campo vai se manifestando através de quem tá aqui presente, né? O que eu queria trazer pra finalizar essa live, aceitação consciente, entrega. A famosa entrega. Sair do controle, né? É difícil a gente sair do controle. Esse é o nosso grande desafio, sabe? É tá tão consciente do que você tá fazendo e das coisas que estão vindo, que você entrega o controle. E aí, você tem um planejamento. Tipo, eu fiz um planejamento aqui. Eu fiz um planejamento de que eu ia falar aqui. Só que eu tô aqui a serviço. Eu tô aqui como um instrumento. Então, de repente, não era pra eu falar tudo que tinha que falar ali. E, de certa forma, eu tava preparada, assim, tipo, pra falar. Sabe? Tipo, era isso, assim. Eu posso falar isso que eu planejei, mas eu tô entregue. Então, eu tô aqui presente. E tô entendendo o que tá se manifestando através de quem tá aqui. Então, eu tô dando e tô recebendo. Eu tô dando e tô recebendo. Isso aqui é o exemplo clássico. Sabe? É o caórdico. Existe o caos, em que tá tudo caos, assim, não existe nenhuma organização, mas existe uma ordem. E pro flow acontecer, você precisa estar em sintonia, sintonizada com exatamente essas duas polaridades, do caos e da ordem. E aí o flow acontece. Então, às vezes a gente se planeja, né? Às vezes não, a gente se planeja, a gente tem uma estrutura, né? Tem um negócio ali, um default da coisa. Só que a gente consegue ser flexível nisso, sabe? Ser flexível nessa ser leve. Você falou agora, sempre leve. Você tem uma leveza de sair do controle
e simplesmente fluir, ser instrumento. Se você tá a serviço, você vai ser instrumento. Então, às vezes, você tá ali numa venda, e aí trazendo para um lugar bem prático, assim, você tá numa venda, você tá ali com o seu cliente na sua frente. Falei isso pra uma amiga outro dia, uma cliente que é uma amiga, que eu falei, às vezes a gente quer dar mais do que a pessoa pede pra gente. E a gente precisa ter discernimento. Se a gente tá aqui, se você tá aqui ouvindo essa live, não é por acaso. Então, você tá em busca de alguma consciência a mais na sua vida. Então, muitas vezes, a gente só precisa chegar pro cliente e falar, como eu posso te ajudar? Essa é a venda, onde tudo acontece. Não é o cara que quer ficar empurrando pra você alguma coisa que você não precisa. Ele vai falar, como eu posso te ajudar? E aí você vai falar, pô, eu quero muito uma blusa branca. E ele vai falar na sinceridade máxima, cara, eu só tenho blusa preta. Mas olha, vou te falar, em tal lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai achar essa blusa, não sei o que, isso vai ser tão certeiro, tão íntegro, tão verdadeiro, que de repente o cara chega e fala assim, eu quero uma blusa branca, eu vou lá comprar a blusa branca, mas eu vou comprar a blusa preta contigo. Essa é a venda, quando existe troca, quando existe dar e receber. Então, às vezes, o que a gente precisa é só perguntar, como eu posso te ajudar? Ou é fazer uma pergunta, o que está acontecendo aqui nessa situação? Como eu posso estar íntegra aqui nessa situação? O que de mim está sendo solicitado nessa situação? E aí, a partir desse lugar, tudo muda. Porque você não vai, por exemplo, numa situação dentro de casa, se você está vendo ali alguma coisa acontecendo entre você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você não vai querer ser mãe do seu pai, ou mãe da sua mãe, ou mãe do seu irmão, ou você, cara, dessa situação, se pergunta internamente, é uma condição interna, é um sistema default sintonizado, é interno, não é externo. O que de mim está sendo solicitado aqui? O que de mim está sendo solicitado aqui? E aí você espera essa resposta de dentro. E aí você dá a resposta que veio. E não dá mais do que veio. Tem alguns clientes, foi o que eu falei pro Antônio. Eu falei, tem alguns clientes que você vai dar isso aqui. Tem alguns clientes que você vai dar isso aqui. Pela simples pergunta de como eu posso te ajudar? O que de mim precisa ser dado aqui? Às vezes o cara vai ali só pra ser ouvido. Não tá nem aí pra sua consulta nutricional. Às vezes o cara não tá nem aí pra venda. Ele vai pagar, já tá com o cartão na mão, vai pagar 3, 4, 5, 10 mil reais se tiver que pagar. Não tá nem aí, ele só queria desabafar. Sabe? E ter esse discernimento aqui é integridade. É integridade, você tá muito presente. E você fala, cara, eu tô aqui a serviço. E essa viradinha de chave é muito importante. Porque agora, provavelmente, o seu sistema pode estar bagunçadíssimo. Como eu falei, o seu desktop pode estar todo sujo. Você nem sabe mais o que é programa seu, o que é programa dos outros, o que tá rodando, quais são as pastas que estão lá zipadas e que você, puta merda, não sei nem o que tá lá dentro. O seu dom artístico, sua capacidade de conectar as pessoas. Isso tudo é talento, isso tudo é dom. A sua capacidade de comunicação pode estar tudo lá em pasta zipada. Então, como? O que você precisa, então, para ter um sistema sintonizado? Primeira coisa, clareza. Clareza do que está acontecendo. Clareza de quem você é. Clareza, ter mais clareza sobre a sua própria vida, sobre quem você é. Segunda coisa, direcionamento. Então, dar uma direção. A intenção guia a direção. Então, qual é a tua intenção em ter mais clareza? Ela vai te dar uma direção a mais. Se a sua intenção é ser uma pessoa melhor, é poder ser uma pessoa mais harmônica, mais equilibrada, mais justa, se essa é a tua intenção, isso vai ser a direção que vai da sua vida. Isso é o que vai dar sentido pra tua vida. E aí o que aparecer, você vai perceber que tá tudo sendo uma resposta, um eco dessa tua intenção. É a resposta do bate-sinal. Se o seu bate-sinal é ser mais justa, se conhecer melhor, ter relações mais íntegras, a resposta do bate-sinal vai ser essa. Você precisa estar ali presente para entender. Terceira coisa, prática. Lembra dos 4 corpos? Os 4 corpos você vai precisar praticar a nível corporal, físico, limpar o que precisa limpar no seu corpo físico, trazer mais vitalidade, trazer mais disposição, trazer mais atitude mental, trazer mais consistência, trazer mais força pro seu corpo físico. Seu corpo energético, ou seja, dentro dessa coisa você também vai precisar praticar no seu corpo energético.
você vai precisar praticar no seu corpo emocional. Entender o que tá de mágoa ali, que águas estão paradas. Quais são as suas relações com as pessoas, quais são as sensações, as emoções, os sentimentos que você tem em relação às pessoas. Você vai precisar olhar isso. Você vai precisar olhar também a nível mental. Quais são seus pensamentos? Quais são as trocas de ideia que você tem com você mesmo? Não adianta você querer ter um emprego mais foda, ter uma vida mais incrível, ter um relacionamento perfeito se os programas que estão rodando no seu sistema hoje são: homem não presta, eu não mereço, ter dinheiro, fazendo uma coisa que eu gosto, eu não tenho a permissão para ter uma vida foda. São 3 coisas que às vezes empacam na hora, por exemplo, de você conseguir manifestar as coisas na sua vida. Capacidade, disposição e permissão. Capacidade é a forma que você tem. Você tem capacidade, conhecimento e tudo mais. Pode ser que você tenha hoje capacidade de ter uma vida mais foda, mais alinhada, fazer mais dinheiro, morar onde você quer morar, viajar quanto você quiser viajar, ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de expressão, de forma de servir. Pode ser que você tenha essa capacidade, você tenha conhecimento para isso. Pode ser que você tenha disposição, ou seja, você tá ali disposta a fazer isso. Mas pode ser que você não tenha permissão para ter essa vida. Lembra do Arjuna, lá na batalha? Ele não quer enfrentar os pais, ele não quer enfrentar os parentes, os amigos, ele não quer machucar ninguém, ele não quer desagradar. Então ele não tem permissão, de repente, para subir um nível na vida dele. De repente, para sair de uma classe social média baixa, para sair e estourar, ser artista foda, viajar ao mundo. Ele não tem permissão, porque se ele fizer isso, ele provavelmente vai desagradar muita gente. Então pode ser que você não tenha essa permissão interna de subir, de ir para o próximo nível na sua vida. Então às vezes não te falta capacidade nem disposição, te falta permissão. E você vai precisar praticar. Aí volta pra cá. Terceiro ponto é praticar. Você vai precisar praticar, limpar, praticar, limpar. E você precisa estar num ambiente seguro para você fazer isso, minimamente. Porque de repente na sua família, no seu ambiente íntimo, você não tem um ambiente seguro. Porque o que você fala não é acreditado. O que você fala sempre foi doideira. Então, lembra do seu sistema lá que foi imprintado com várias coisas? Pode ser que não seja um ambiente seguro pra você chegar e falar pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu pai, pra sua mãe, sua ideia é genial. Porque ele vai falar: filha, tá viajando. Filha, não, né? Acho que não. Acho que você tá dando uma loucura, né? Procurar um empreguinho? Vamos? Procurar um emprego ali, tradicional, pereré pão duro, ali, vamos? Né? É bom. Então, um ambiente seguro. Insumo e motivação. Insumo e motivação vai te trazer clareza. E aí volta tudo. Você vai ter mais direcionamento. Você vai conseguir praticar com mais afinco. Você vai estar num ambiente seguro. Isso vai te dar insumo e motivação. Enfim. Então, procure uma comunidade que esteja trazendo isso pra vida. Tá? Aqui eu deixo um convite para que você venha fazer parte da comunidade que a gente está criando. Na Jornada Sync, isso tudo está integrado, mas se você não quer participar disso, se você não quer participar dessa comunidade, o que eu te deixo de prática é: e como eu me permito praticar como? Letícia, como que você pratica a permissão? Você vai precisar ter coragem. Você vai precisar pagar o preço. Dar um passo no desconhecido, muitas vezes. Como isso? Por exemplo, você... vou dar um exemplo meu. Eu queria muito morar num bairro que é um bairro caro no Rio de Janeiro. E é muito... vou falar isso, um ponto importante. Não tem a ver com classe social. Não tem a ver com quanto de dinheiro você teve na sua vida, quantos acessos você teve na sua vida. A permissão, muitas vezes também, é o valor que você tem sobre si mesmo. Essa autopercepção de valor, tá? Então pode ser que você esteja aí no Canadá, por exemplo, né? Teoricamente, não é uma questão de dinheiro exatamente. Mas é uma questão de quanto que você se sente íntegro, se sente valoroso para viver as coisas que você emana, que você sente de viver, tá? Então, pra eu conseguir quase que me permitir me mudar pro bairro que eu tô, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a vir malhar nesse bairro aqui. E eu comecei a malhar e falei: aqui é minha academia, aqui é minha academia, aqui é minha academia, aqui é minha academia. Não é lá no outro bairro, lá da casa que eu tava morando. Eu falei: aqui é minha academia, aqui é minha academia. Eu comecei a me permitir viver aquilo, viver esse ambiente, viver essa realidade. E falar: cara, aqui
é aqui. Tipo assim, é aqui. E você vai precisar ir expandindo essa percepção sobre si mesmo. Só que tudo vai começar na tua prática interna, na tua condição interna. Pra você entender quais são os seus dons e talentos. Você ir começando, voltando, né, no caso, a acessar esses programas da sua própria personalidade, do que você tem de bom, do que é teu, inerente, da tua personalidade. O que você tem como sombra, mas que beleza, você vai encontrar uma complementaridade, ou você vai praticar um sadhana que vai te ajudar a se desenvolver nessa tua sombra, ou nessa tua competência que é um pouco mais abaixo. Porque não é fácil assim, eu quero ser autônoma. Quer ser autônoma? Ser autônoma é fácil, pede demissão do seu emprego, começa a vender a tua arte, né? Ou seja, minha arte hoje é dar aula de yoga, é fazer mentoria, essa é minha arte hoje, né? É fácil, teoricamente isso é fácil. Agora, e aí? Você vai conseguir cobrar o suficiente com relação ao valor que você tem? Você vai conseguir cobrar o preço que o que você faz, que o que você faz tem valor? Você percebe o valor do que você faz? Então, é sobre você voltar para o plexo solar, autoestima, percepção de autoestima, de alto valor. E muito provavelmente, se você tem aí uma questão de autoestima, de alto valor, foi uma construção aí que muito provavelmente teve pais aí que não te deram esse incentivo em casa. Vou falar, são coisas muito profundo esse tema, né? Mas enfim, às vezes pais narcisistas, às vezes pais que fizeram comentários em momentos específicos da sua vida que você foi perdendo a sua própria força. E aí você foi dando o seu poder na mão de outras pessoas. Então é um processo de volta do seu próprio poder. Então é prática. É prática, não tem jeito. Capacidade, disposição, permissão. Esse último é foda. Abrir mão do conforto, abrir mão do tempo, das amizades. Muitas vezes a gente não dá um passinho na direção do que a gente sonha, porque a gente acha que a gente vai perder os amigos. Quem vai ser você para os seus amigos da escola, da infância, se você for para o próximo nível? Se você for na direção dos seus sonhos, de repente você não vai mais se conectar com eles, porque vai estar em outra frequência, você não vai jamais ressoar. Você vai ressoar com outra galera. E aí, entre esse caminho aqui, você pode estar com medo de ficar sozinho. E aí, vai bancar? Tá disposto a bancar o preço disso? Tem que bancar. E para bancar, muitas vezes é dinheiro mesmo. Não é bancar só emocionalmente, não. É bancar dinheiro mesmo. Às vezes é. Às vezes é se mudar de cidade. Que seu próximo nível, às vezes, é mudar de cidade. E vou falar, que eu também não falei isso, eu anotei pra falar isso. Muita gente quer liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de expressão, liberdade de tempo. Mas poucas pessoas se tocam de que para você ter qualquer uma dessas liberdades de maneira íntegra, de maneira consistente, você primeiramente precisa ter liberdade emocional, que é a tal da permissão. Se você não tem liberdade emocional para tomar suas decisões, mesmo que você seja taxado de egoísta, mesmo que você seja taxado de, sei lá, doida, sei lá, tá deixando a gente, ainda que você seja vista pelos outros, e de novo, o Arjuna tava ali no dharma dele, ele tava sentindo no fundo do coração dele que ele precisava fazer aquilo, mas ele tava com muito medo de desagradar, muito medo de ir contra e machucar outras pessoas, só que ele tava machucando a ele mesmo, primeiramente. Então a liberdade emocional é uma das... é priori, assim, sabe? É o default. Se você tá sintonizado nesse sistema default aí, sintonizado, você tem liberdade emocional. E aí você consegue tomar decisões alinhadas com o seu ser. Saca? Isso faz sentido? Isso tudo? Falei muita coisa, gente. Olha, abri, muitas coisas. Mas tudo voltado para esse sistema default sintonizado. O resumo disso tudo é que você precisa trazer essa coisa para o seu dia a dia através desses seus 4 corpos. Não adianta só... Aí vai depender muito do que você tá querendo agora, nesse momento. Tá? Lê, fala aqui. Você falou que você tava com uma dificuldade, que você queria ajuda. Vou aproveitar esse momento final aí pra te dar uma consultoria aqui gratuita. Me fala aí, o que hoje
que você tem sentido que tá esquisito, estranho, qual que tá sendo a sua dificuldade hoje, pra eu te dar algum direcionamento de clareza, te ajudar a pensar junto contigo, ajudar aqui, usar um pouco da minha, do meu dom e talento aqui pra te servir. Pode ajudar outras pessoas aqui também que vão assistir ou que estão assistindo. E aí, enquanto ela provavelmente escreve, não sei se ela vai escrever, mas o que eu quero deixar mais uma coisa aqui é que provavelmente você tá com falta de conhecimento, de confiança, sabe? Ai, não me sinto confiante, é foda, não sei o que, não sei o que lá. Mas lembra que confiança se ganha ao passo que você dá de coragem. Então, conhecimento que você tenha mais uma ação, ela te gera confiança. Porque quanto mais você vai dando passo, mais você vai recebendo feedback, mais confiança você vai tendo sobre aquilo que você sabe. E aí, conhecimento, coragem é sinônimo de sabedoria. E aí isso fica no seu sistema default, padrão. E aí o seu padrão, às vezes, é voltar a ser amoroso, sabe? Porque você vai ganhando confiança em ser quem você é, em quem você sempre foi. Tá, Letícia falou, eu tô querendo ir muito pra Austrália, não sei se direto, não sei direito por quê. Acho que por conta do clima, Vancouver não me deixa mais feliz. Quero seguir a arte, filme, mas não sei se tem área na Austrália como aqui. Tá, e você já deu algum passo nessa direção da Austrália? Acho que isso é importante, né? Dá algum passo, né? Você pesquisar, mas não é só... Mas só de tentar continuar aqui, eu me contraio toda e não ajo. Quando vejo sobre lá, me dá vontade, mas também fujo quando vejo dinheiro. Então tô nesse ciclo de ansiedade e autossabotagem. O que você foge quando vê o dinheiro? Vê o dinheiro em relação a custo? Em relação a quê? Ó, eu não sei, me vê isso aqui, tá? Importante lembrar que a gente só vai pra fase adulta de verdade quando a gente sai da esfera do pai e mãe, em que a gente ganha dinheiro, e vai pra polaridade adulta que faz dinheiro. A gente entende que a troca de energia é o fazer dinheiro, tá? Então, se colocar à disposição, se colocar, né? Muitas vezes é porque a gente tem esse default da sociedade de CLT, né? Então eu vou lá, troco minha hora por dinheiro, e aí é isso, né? Eu tô ganhando dinheiro nesse esquema. Se você não tá, de novo, consciente e íntegro de que você está ali fazendo uma troca. Porque aí, o que acontece? Se você troca de área, de lugar e tudo mais, você sabe fazer. Porque você chegou até lá, você sabe fazer, você sabe se colocar, falar, você tá confiante, você tá com o plexo solar firme, ativo. Você tá com a sua autopercepção de valor plena. Entende? Isso, acho que eu não vou conseguir bancar o que eu não sou merecedora. Tá, então eu te respondi antes de você falar. Então, essa é construção de autoestima, tá? Olhar para os seus dons e talentos. Se você não quiser fazer parte da jornada assim, se você não estiver conseguindo aí fazer esse investimento agora, é voltar para esse lugar de autoestima, de construção, de reconstrução mesmo de autoestima. Olhar para o lugar de talentos, dons e talentos e saber o que você é boa. Porque aí, em qualquer lugar do mundo que você tiver, você não vai ter medo. Você vai saber fazer dinheiro. Por mais que não seja no formato que você idealizou, mas você vai seguindo ali, ó. Você vai entendendo que passinho a passinho. Você ainda não chegou no retorno de Saturno ainda. Então aproveita esse momento para testar, para fazer. Quando você começar a chegar no quarto septênio, né, que é ali retorno de Saturno, a responsabilidade vai te bater a porta, mas de uma forma estrondorosa. Então aproveita enquanto você pode testar, faz acontecer, bota a cara. Não que depois você não vai fazer isso, mas você vai estar em outro lugar, de novo, outra condição interna. Você já vai estar no espectro da sabedoria. Então eu tô falando tudo isso aqui, não tô falando isso num lugar mental. Em algum momento isso já foi. Uma coisa um pouco mais mental, estudo e tal. Agora eu tô falando isso de um lugar interno. Eu tô transbordando uma sabedoria que aconteceu na minha vida. E que, por acaso, óbvio, eu estudo, né? E eu trazendo aqui conceitos do meu estudo. Mas eu tenho uma jornada de muita integridade, assim, real, assim. Então, eu sempre tento trazer aqui, tipo, o máximo do que eu vivi, sabe? E o que é conceito e tudo mais, eu vou levando, vou buscando junto com a pessoa. Mas é isso. Quando você descobrir esse lugar, interno, de autoconfiança e autoestima, você vai estar muito leve pra falar, cara, essa sou eu e eu tenho tudo isso aqui pra oferecer.
Primeiro você entende o porquê você faz o que você faz, depois você entende como. Todo mundo tem um must. Qual é o método único de servir ao mundo que você tem? Esse como aqui, ele vai te levar a fazer vários o quês. Seja fazendo filme, seja dentro, sei lá, fazendo cashier ali, caixa numa lanchonete. Você vai sempre procurar alguma coisa alinhada com o seu porquê e com o seu must. Então você precisa voltar pra tua essência. E aí esse lugar do sistema sintonizado. Mas gata, só vai. Segue seu coração e confia em você, eu confio em você. Você é muito criativa, maravilhosa, escreve bem pra caramba, dança super bem. Arrasa. Só vai. Tá? Gente, é isso. Obrigada às guerreiras e os guerreiros que ficaram aqui até o final. Deixa aqui uma palavra, alguma coisa pra gente finalizar. E é isso. Muito obrigada pela sua presença, gratidão. Tati também, aparece na aula sexta do yoga pra gente se encontrar. E é isso. Obrigada, Marcelo, também pela presença e por ter ficado aqui até agora. Se você achou que valeu a pena aí, essa 1h20 aí de troca, manda pra alguém. Vou deixar salva ela. Vou deixar salva no meu negocinho. Não sei até quando não, mas enquanto estiver lá, se você quiser mandar pra alguém, sentir que essa mensagem precisa chegar pra alguém, manda lá, tá bom? Um beijo, tamo junto e só vai.